E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história. Agora a gente começa o PET número 4. A gente vai voltar a falar um pouquinho de Brasil nesse começo do PET, mais propriamente falar sobre a Era Vargas, talvez o período de maior domínio de um presidente na história do Brasil, assim dizer. Vargas vai governar é, de um modo intenso durante 15 anos da história do Brasil, ininterruptamente. Bom, como Vargas chegou ao poder? Em 1929, a gente já viu que houve a crise econômica mundial a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e isso acaba afetando aqui o Brasil, principalmente porque o Brasil era um país agroexportador de café, um produto que é um supérfluo na mesa das pessoas. Não é essencial para a alimentação de ninguém. E, por conta disso, a queda no preço e nas vendas do café foram muito altas para o Brasil. E sem o poder econômico, aquela oligarquia que governava aqui no Brasil, ela começa a se desentender. A primeira, levando então a uma crise política. O primeiro grande desentendimento que há dentro da política brasileira nesse período foi o rompimento da política café com leite. Aquela política em que Minas e São Paulo ficavam ali se alternando na indicação de quem seria o próximo presidente do país. Washington Luiz, que era paulista, deveria então indicar um mineiro para continuar na presidência. Só que o Washington Luiz tinha feito uma série de reformas na economia brasileira e pretendia que isso fosse levado à frente. E por isso ele indica como sucessor Júlio Prestes, que era também paulista. Isso vai revoltar Minas Gerais, então, que rompe a política café com leite com São Paulo e se alinha, então, ao Rio Grande do Sul e Alagoas, formando a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que disputaria, então, as eleições contra o PRP, o Partido Republicano Paulista, naquele mesmo sistema de eleições que a gente já viu anteriormente, aquelas eleições controladas pelo voto de Cabresto, com a ação dos coronéis ali, dentro das políticas dos governadores. Pois bem, a ANL lançou como candidatos, então, para presidência e vice Getúlio Vargas e João Pessoa. Vargas era gaúcho e João Pessoa paraibano. As eleições ocorreram e o resultado final deu o que já se esperava, que o Partido Republicano Paulista ganhasse a eleição. Afinal, ele tinha toda aquela estrutura de governo já formada ali por trás que sustentava a República Oligárquica. Só que a ANL vai contestar o resultado das eleições, dizendo que houve fraudes e tudo mais. O que era meio hipocrisia, já que essas mesmas pessoas que estavam contestando o resultado das eleições já tinham sido beneficiadas anos atrás aí por outras eleições fraudulentas. Então, meio que a Justiça Eleitoral brasileira daquele momento não acatou esse pedido, essa contestação do resultado. Entretanto, na Paraíba, João Pessoa foi assassinado e o seu assassinato foi ligado a líderes do Partido Republicano Paulista. E por conta disso, a ANL conseguiu mobilizar então outros estados que estavam descontentes contra os paulistas cariocas, realizando então a chamada Revolução de 1930, que é praticamente então todo o Brasil contra São Paulo e Rio de Janeiro. A vitória do restante do Brasil, então, coloca Vargas como presidente interino do Brasil, até que fossem convocadas novas eleições. Essa primeira fase do governo Vargas, então, que vai se estender de 1930 a 1934, é conhecida como governo provisório. No governo provisório, Vargas praticamente governou por decretos de lei, ou seja, tudo que Vargas dizia passava a ser lei. Nesse período, Vargas acabou
dissolvendo a Constituição anterior, de 1891, e o Congresso. Passou também a nomear interventores militares para cada estado. Geralmente ele pegava um interventor de cada estado. Minas Gerais com interventor mineiro. Rio Grande do Sul com interventor gaúcho. Só que em São Paulo ele não fez isso. Para punir São Paulo, porque ele julgava que São Paulo tinha sido responsável pela Revolução de 1930, ele colocou um gaúcho para ser o interventor naquele estado. Isso já de cara desagradou os paulistas, que se sentiram prejudicados porque entendiam que o gaúcho ali em questão não conseguiria entender as necessidades do estado de São Paulo. E, por conta da demora que Vargas ali desempenhava em convocar uma Assembleia Constituinte para se fazer uma nova Constituição, os paulistas então se revoltaram contra o governo getulista. Nascia aí a Revolução Constitucionalista de 1932. A exigência dos paulistas nessa revolta é que Vargas convocasse uma Assembleia Constituinte, montasse uma Constituição para o Brasil e nomeasse um interventor paulista para o Estado. Mais uma vez, São Paulo teve que praticamente guerrilhar contra o Brasil inteiro, já que o Brasil inteiro era aliado de Getúlio. E, logicamente, São Paulo cai depois de 3 meses de revolução. Mas, apesar da derrota de Vargas, derrota de São Paulo, desculpa, Vargas acaba cedendo às exigências paulistas e realmente nomeia o interventor paulista para o Estado e convoca a Assembleia Constituinte, que montaria a Constituição, então, ao final de 1933, para ser colocada em uso em 1934. Iniciando, então, a segunda fase do governo Vargas, que seria o período constitucional. Vargas foi eleito ali presidente, então, em 1934, por um colégio eleitoral. Não houve eleições ali que colocassem Vargas no poder. A nova Constituição criada tinha alguns pontos fixados nela. Primeiro, um regime republicano que mantesse, então, os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eleições diretas para o executivo e legislativo, e a partir daquele momento o voto passaria a ser secreto. Isso ali já, em certo ponto, acabava com o voto de cabresto, não acabava com a influência dos coronéis sobre os eleitores, mas acabava com o voto de cabresto. Não tinha-se mais a confirmação de que as pessoas estariam votando realmente naquela pessoa que o coronel desejasse. E, em 1934, pela primeira vez, a mulher ganha o direito de votar. As mulheres puderam votar mesmo para prefeito e vereador, porque a gente vai ver que para presidente ainda vai demorar um tempinho para as mulheres conseguirem votar. Também foi criado nessa Constituição o Tribunal do Trabalho, que iria julgar ali questões entre patrões e empregados. Isso com base numa legislação trabalhista criada nesse momento, onde era reconhecido os direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 44 horas semanais, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, regulamentação do trabalho feminino e infantil. Houve também um processo que a gente chama de nacionalismo econômico, onde houve uma proteção das riquezas nacionais do país, como jazidas de minerais preciosos, quedas d'água que pudessem gerar energia e, principalmente, as reservas de petróleo. Essa campanha de um nacionalismo econômico visa criar uma independência econômica do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, pensa-se nisso, que o Brasil seja independente, de fato, economicamente. O que a gente viu
lá no 8º ano e agora no 9º ano, que apesar da independência política do Brasil, o Brasil sempre esteve ligado ao exterior por conta das suas dívidas. O que Vargas pretende fazer é criar riquezas aqui dentro para que aos poucos nós não dependêssemos mais do dinheiro estrangeiro. Bom, com a possibilidade de eleições diretas para presidente, para os deputados, governadores, senadores, etc., houve a formação, então, de partidos políticos aqui no Brasil. Principalmente dois merecem ser destacados. Os integralistas, que eram de orientação fascista, defendiam um governo centralizado, unipartidarismo, ou seja, apenas um partido existente, sob comando de um líder. Os integralistas combatiam as ideias comunistas, pregavam um nacionalismo, ou seja, a valorização da nação acima de tudo, a exigência de um Estado poderoso, intervencionista, que fiscalizasse mesmo a população e a economia do país, a disciplina e uma hierarquia dentro da sociedade, ou seja, que as pessoas menos qualificadas respondessem à autoridade daquelas mais qualificadas. Isso para a burguesia, para os donos de fábrica, era música nos ouvidos. Afinal, é justamente isso que se trata a relação patrão e empregado. Uma vez que o patrão, na ótica do empresário, o patrão tem que ser ali respeitado pelos seus empregados. Então, isso ganhou muito vamos dizer assim, ganhou muito adeptos dentro da burguesia brasileira. E tinha os aliancistas. Os aliancistas eram seguidores, então, do comunismo. Eles já tinham uma base ali de socialistas, anarquistas e tenentistas, já daqueles movimentos lá do final da República Oligárquica, já daquele período de crise que a República Oligárquica vivia. Eles pregavam a suspensão do pagamento da dívida externa, que já seria um grande alívio para as contas públicas, a nacionalização de empresas estrangeiras, ou seja, todas as empresas estrangeiras aqui no Brasil passariam a ser posse do Estado, e a realização de uma reforma agrária, acabando com os chamados latifúndios improdutivos. Porém, sob a alegação de crimes contra a ordem pública, por instigarem greves de trabalhadores, as atividades dos aliancistas foram colocadas como ilegais e proibidas pelo governo a partir de 1935. Isso fez com que muitos tenentes adeptos a essa linha realizassem um movimento contra as autoridades getulistas. E esse movimento foi rapidamente abafado pelas tropas aliadas de Getúlio e conhecido então como intentona comunista. Essa intentona comunista foi tão fracassada que permitiu que o governo corresse atrás dos líderes comunistas e prendessem eles, inclusive Luiz Carlos Prestes, que era o principal líder comunista no Brasil naquele momento. Bom, esse clima de instabilidade que a intentona comunista gerou no Brasil permitiu que os integralistas, juntos de membros do governo de Getúlio Vargas, arquitetassem um falso plano comunista no Brasil. Uma suposta carta vaza na imprensa da época, dizendo que havia um plano de revolta comunista no Brasil, que seriam tomados o governo à força, além de bancos e indústrias, e esse plano seria de autoria de um judeu chamado Cohen. Lembrando que nessa época os judeus eram extremamente perseguidos na Alemanha, já no nazismo lá, que a gente viu nas unidades passadas do PET. Então isso permitiu que Vargas decretasse aqui no Brasil o estado de sítio, onde as instituições políticas são fechadas, os partidos políticos são fechados e o presidente manda sozinho. A partir daí estava decretado, então, o Estado Novo. Um nome mais, assim, bonitinho para uma ditadura. Vargas passa a governar o Brasil por meio de uma ditadura. Não uma ditadura militar, já que ele era um civil,
mas uma ditadura apoiada, assim, em militares. Vargas, até para dar uma roupagem meio que democrática para esse governo, ele até cria uma constituição. Entretanto, essa constituição era baseada numa constituição fascista da Europa. Então, dava muita impressão que Getúlio Vargas era um super adepto do fascismo aqui no Brasil. E durante muito tempo, muitas pessoas na historiografia confundiram ou até taxaram Getúlio Vargas de fascista. Eu não classifico ele como fascista, mas que ele é um simpatizante de muitas ideias ali, isso é verdade. Não, a gente não pode julgar o governo dele como fascista, porque faltam vários elementos ali que não foram colocados em prática. Mas, com o Estado Novo, há uma série de limitações de liberdades aqui no Brasil. A principal delas foi o fim da liberdade política, não havia mais eleições, tudo era decidido por Vargas e pelas pessoas que lhe assessoravam. Mais uma vez, os estados passaram a ser governados por interventores, as pessoas do legislativo também eram todas escolhidas por um colégio eleitoral escolhido por Vargas. Então, aqui no Brasil perdeu-se a liberdade política nesse período. E havia também a prática da censura. Foi criado aqui no Brasil o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como principais objetivos fiscalizar tudo que era veiculado nos meios de comunicação. Se a gente for lembrar, naquela época era relativamente fácil, uma vez só tinha rádio e jornais. Mas também o DIP ficou com a incumbência de fazer uma propaganda positiva do governo Vargas. Nesse período foi criado um programa de acesso direto ao presidente da República, a chamada A Hora do Brasil, um programa de rádio em que as pessoas ouviam ali discursos de Getúlio Vargas, podiam conversar com Vargas pelo telefone, logicamente pessoas escolhidas ali a dedo para conversar com o presidente. E esse programa, A Hora do Brasil, existe até hoje. Se eu não me engano, ele começa às 6 horas da tarde em todas as rádios são obrigadas a passar a Hora do Brasil. Então, elas acessam a comunicação, a transmissão original delas, passa ali 1 hora, depois elas voltam normalmente. Por isso que os jogos de futebol aqui do Brasil costumam não ser às 6 horas da tarde, sim ser às 6h30, 7 horas, porque aí você só perde um pedaço do jogo pela rádio. Lembrando que é só de segunda a sexta, se eu não me engano. Sábado não tem mais sábado e domingo não tem esse programa, A Hora do Brasil. Bom, a economia do Brasil permaneceu ali nacionalista, valorizando, então, principalmente as indústrias de base. Indústrias de base são aquelas indústrias que ajudam outras indústrias a surgirem. Por exemplo, indústrias de ramo energético, de transporte ferroviário, de transporte portuário, de aço, tudo isso são indústrias de base para que outras indústrias surjam. E, apesar dessa crescente industrialização e modernização do Brasil, que favorecia muito a burguesia, houve a manutenção dos direitos trabalhistas. Isso porque a gente vai ver que Vargas conseguia controlar os dois lados. Ele conseguia controlar a elite e conseguia controlar o operariado. Esse momento, principalmente o momento durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil vai se industrializar muito, vai ser o período da história em que vai acontecer uma transformação na sociedade brasileira. É a primeira vez que o eixo econômico do Brasil muda, em que o setor urbano passa a ter mais rentatividade, mais expressão econômica do que o campo. Desde lá da época colonial do Brasil, quando o Brasil começou a plantar cana-de-açúcar, passando pela mineração, depois o café, o campo sempre teve um peso muito importante na economia. Com Vargas, isso muda. As indústrias nas cidades passam a ter importância. E até a população muda. Durante a era Vargas, ela muda para uma porcentagem de 55 a 45. 55% das pessoas morando na cidade, 45% no campo.
Hoje em dia, se eu não me engano, está em 72, 28, eu não lembro muito bem se essa proporção está correta, mas é mais ou menos isso. As pessoas passaram a viver mais nas cidades, o que indica uma modernização do país. Certinho, gente? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Junto com o vídeo, eu vou colocar também um texto lá para vocês consultarem. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de ter acesso à internet, ficar vendo vídeo toda hora para fazer as atividades, meio que consome os dados móveis, né? Agora, se tiver um texto lá, é mais fácil para vocês consultarem. Apesar que o material do PET dessa vez ele está trazendo um texto explicativo bom dessa vez. Pelo menos nessa primeira semana tem esse texto lá para ajudar bastante. Mas de toda forma, eu estou colocando um texto lá para vocês também. Espero que vocês estejam bem, que estejam prontos para fazer as atividades. Qualquer dúvida é só me perguntar. Nessa quarta-feira exclusivo, já que mudou os dias das aulas, costuma ser na terça, na quarta-feira eu dou aula para as turmas aqui de Muzambinho, e as aulas aqui são em live, são em tempo real. Então, durante a parte da manhã e uma parte da tarde, eu não tenho como ficar olhando toda hora o WhatsApp. Então, pode ser que alguma pergunta que vocês me façam, eu não consiga responder prontamente. Mas assim que eu conseguir ver o WhatsApp, eu tento responder o mais rápido possível a demanda de vocês. Mas pode perguntar à vontade. Certinho, gente? No mais, é isso. Espero que fiquem bem e me despeço de vocês, então.